Bom dia, gente. Para quem ainda talvez não tenha conhecido, eu sou o Matheus, um dos sócios aqui do Bueno Castro, e a minha participação hoje vai ser a mais bacana. Eu vou deixar a parte fácil para o Igor e para o Léo. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo, especialmente do Igor, que está aqui com a gente de novo para dividir os profundos conhecimentos dele sobre esse tema, que para muita gente é muito importante. É um tema que a gente comentava agora há pouco, afeta muita gente, né, de vários setores, economia real, tecnologia, então é algo que, enfim, então as notícias aí de que mudanças importantes e profundas virão. A gente está investindo bastante nesse ciclo de conhecimento, então, para quem ainda não recebe os nossos e-mails informativos ou não segue a nossa página, sugiro e convido vocês a nos seguirem lá no LinkedIn. E espero que aproveitem. A gente tem mantido pelo menos 1 ou 2 vezes por mês uma apresentação dessa, ou de manhã ou à noite. E depois vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa, como para quem já teve na primeira vez já sabe. Agradeço muito os feedbacks, não só de coisas que vocês acham que precisam melhorar, mas especialmente de temas que vocês querem que a gente traga para cá. Sendo tributário, é o que a gente faz, a gente atua com planejamento, com contencioso, com parte internacional e wealth planning. Então, sendo algo assim, sinta-se à vontade para trazer, tem muitas novidades vindo aí, a gente tem a intenção de tentar sempre trazer algo bem prático, produtivo, e tenho certeza que cada um de vocês aqui, para nós, é um prazer tê-los. A gente é bem seletivo até em quem a gente quer convidar e quem a gente quer trazer. O Igor, com certeza, nos agrega muito, então a gente é seletivo, inclusive, nisso, né? Qual é o tema, quem são as pessoas que vão estar e quem vai estar falando. Brinco com o Léo que a gente é tão seletivo que ele está aí, bonitão, cheio de candidato, mas é solteiro até hoje, então você vê como a gente é criterioso. Então, sem mais delongas, eu fico à disposição aqui, qualquer coisa vocês nos procurem. Léo, por favor. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Acho que é o nosso segundo evento, né? Em relação a transfer pricing. Eu e o Igor, a gente vai tentar falar algumas coisas, obviamente, distintas do que a gente falou no primeiro, essa pauta é diferente. Mas antes eu também queria falar rapidamente desse nosso evento aqui, nossa próxima agenda, no dia 23, então basicamente semana que vem, a gente vai ter um evento super legal, que a gente chama de Tax and Wine, né? A gente tem o Tax and Breakfast, que é esse evento matinal, que é esse evento um pouco mais, que a gente chama um pouco mais técnico, né? Que a gente tenta fazer um pouco mais de exposição técnica, trazer conhecimentos, inputs nossos, empíricos também, do que a gente faz com nossos clientes, de planejamentos tributários, consultorias, às vezes algumas defesas que a gente faz, coisas que a gente pode falar em relação ao tema, claro, sempre com o sigilo do cliente, mas que a gente pode trazer um pouco mais de conhecimento técnico. Eu não vou dizer que é um treinamento, porque todos participam, mas é um pouco mais acadêmico, entre aspas, né? Esse é o de manhã, é o Tax and Breakfast. Esse aqui já é o à noite, é o Tax and Wine. Então, o Tax and Wine, o que a gente faz para quem nunca veio? A gente discute temas sempre também um pouco mais espinhosos, então um pouco mais polêmicos, ainda não tão sedimentados, então não é uma coisa que eu tenho muito um posicionamento, é uma coisa que ainda tenho alguns pontos em abertos, algo que a gente precisa de uma troca com as empresas, com os clientes. Então, aqui não é tão expositivo da nossa parte, é mais uma conversa. São pessoas normalmente que têm um cargo na empresa um pouco mais de gerência ou de diretoria, porque são pessoas que vão sentar com a gente para discutir tomada de decisão, riscos e benefícios do que está acontecendo. Então, aqui, nesse evento, o primeiro a gente fez de reforma tributária, o segundo a gente fez uma evolução da reforma tributária, e esse aqui, compliance e conexões com o direito criminal, o direito tributário penal. O Davi Tangerina, um professor super conceituado da GV, acho que muita gente conhece, um advogado que está atuando aí em várias frentes de direito criminal, financeiro e até tributário. E, obviamente, o Matheus e a Fernanda, nossos sócios, vão tratar um pouco dessa questão de compliance tributário e reflexo no direito criminal. Não é só a questão do ICMS-crime, é uma coisa mais ampla, é questão de compliance, aspectos de compliance fiscal e aspectos de compliance com reflexões criminais. Então, por isso a gente vai fazer essa interseção entre direito tributário e direito criminal. Vai ser super legal, obviamente, como é à noite, né? Começa às 6h30, né? Começa pontualmente às 19 horas. Como é à noite, é um tema sempre mais espinhoso, um pessoal mais de tomada de decisão de empresa,
tem que ter um vinho, porque senão fica uma conversa muito chata, muito complicada. Então a gente bota um vinho para dar uma amenizada. A Carol já veio aqui, né? Espero que tenha gostado, espero que venha mais vezes, né, Carol? Enfim, então no dia 23, quarta-feira, eu já mandei mail list todos que eu tenho no meu mail list, ou que o Matheus ou que a Fernanda tem no mail list, do nosso escritório cadastrado, a gente já mandou. Quem não está no mail list, quando terminar, fala comigo, fala com o Matheus, fala com a Fran, para botar e-mail de vocês. Às vezes você quer botar um e-mail de um colega que senta com você, de um chefe seu, enfim, de alguém da empresa. É importante porque a gente vai começar em breve o nosso newsletter periódico. A gente tem muito orgulho do nosso newsletter, tanto eu quanto o Matheus e Fernando, nos nossos escritórios passados. A gente fazia um newsletter que nós consideramos de diferenciado. Então, quem estava no meu mail list, no meu antigo escritório, quem estava no mail list no escritório antigo do Matheus, sabe a diferença do que a gente faz. A gente não faz notícia, a gente faz análise, a gente às vezes dá posicionamento que a gente acha, a gente faz cross-checking com legislação e com decisões anteriores, falando, poxa, teve uma decisão parecida sobre esse tema do STF no passado assim. Então é um newsletter bem caprichado que a gente faz. A gente quer colocar todos vocês, além, obviamente, dos eventos, dos treinamentos também, que ano que vem a gente vai começar, cursos de curta duração. O Igor, inclusive, a gente vai tocar um de Transfer Pricing, aqui no escritório a gente vai tocar um de International Tax, um de Tax Planning. Então, assim, para convidados, obviamente a gente vai eleger alguns clientes, alguns parceiros, dar umas vagas cortesia. Então, eventos, Tax and Wine, Tax and Breakfast, newsletter, cursos de treinamentos e, obviamente, lançamento de livro. Ano que vem eu vou lançar 4 livros, Planejamento Tributário e Tributação Internacional, Análise de Casos, vai ter um coquetel, vai ter um evento de lançamento. Então, assim, para vocês ficarem por dentro, não só seguindo a gente no LinkedIn, seguindo a gente no Buenicastro, mas também, obviamente, no mailing list, acho que é importante. Então, convido todos vocês a fazer a inscrição. Ainda bem que já está super cheia as inscrições, mas ainda tem vaga, então é importante. O evento de hoje, né, essa segunda parte, a gente vai falar tipos de método OCDE, Best Method, sobretudo o Igor, e eu vou falar de 2 coisinhas que muita gente esquece quando fala de Transfer Price OCDE, que é Transfer Price OCDE e acordos de tributação. E, basicamente, o que eu tenho para trazer aqui é um negócio que eu explorei em 2008, então uma década já que isso foi explorado, acho que foi final de 2008, começo de 2009, que o artigo foi publicado, sobre o Brasil fazer um negócio que a gente chama de Treaty Override ao aplicar as regras brasileiras. E por que volta à tona? Por que o assunto não parou em 2008 e 2009? Por que 10 anos depois isso é importante? Porque agora o Brasil está pleiteando entrar no OCDE. E o Brasil, de uma forma ou de outra, ele segue o padrão dos acordos de bitributação no modelo OCDE. Ah, Leonardo, eu li inclusive num artigo seu que você fala que ele segue o modelo da ONU. Sim, ele segue o modelo da ONU para umas coisas e o modelo do OCDE para outras. É um híbrido. Mas, de fato, o Brasil, historicamente, segue mais o OCDE do que segue ONU. 3 pontos da ONU são muito comuns nos acordos celebrados pelo Brasil. Mas, tirando esses 3 pontos, a grande maioria é OCDE. Inclusive, algumas recomendações da ONU, como Service PE, como o tipo de allocation para royalties, o Brasil não segue direito. Então, o Brasil ele pega umas coisas mais fáceis que a ONU fala, que é para um país exportador de capital, exportador de tecnologia, importador de tecnologia, importador de capital, fazer e faz um twist em relação ao modelo do OCDE. E a gente vai ver que, para fins de ingresso no OCDE, o Brasil vai ter que mudar a política de interpretação e de aplicação, inclusive a redação do artigo 9, ou 9, da Convenção Modelo OCDE que o Brasil adota. Então, o artigo 9 dos acordos celebrados pelo Brasil não está no padrão OCDE. Isso é uma coisa que muitos de vocês já sabem. A falta do ajuste do relato, enfim. Mas não é só isso, tem muito mais coisa no meio. Tem coisas que a legislação brasileira fala que são contrárias ao artigo 9º e que não está claro no artigo 9º, porque não está no 9º, óbvio, está na legislação brasileira. Então, vamos começar aqui. Artigo 9, né, parágrafo 1º da Convenção Modelo OCDE, que o Brasil adota nos seus acordos. Fala que uma empresa de um Estado contratante, né, Enterprise aqui no caso, mas a tradução é empresa, quando uma empresa do Estado contratante participar, direto ou indiretamente, na direção, controle ou no capital de uma empresa no outro Estado contratante, ou as mesmas pessoas participarem direto ou indiretamente na direção, controle ou no capital de uma empresa no outro Estado contratante, e de uma empresa no outro Estado contratante, ou seja, de um ou de outro, ou seja, Brasil, Canadá, Brasil, Chile. E, em qualquer dos casos, A ou B, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou financeiras. Aqui eu já tenho um problema. É uma redação, entre aspas, travada,
mas que a doutrina fala que é superável, tá? Sua relação comercial ou financeira. Estiverem ligadas por condições aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes. Então, aqui até que o Igor já está falando bastante, a questão da comparabilidade, do terceiro, né, de você ter uma coisa não vinculada, ou não condicionada, ou não dirigida, ou não controlada. Os lucros que, e aí o Igor falou na nossa encontro passado, né, não é receita, é lucro. Serem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não foram em virtude das tais condições. Que condições? Essas condições especiais das partes ligadas poderão ser incluídas no lucro da empresa como tal tributadas. Ou seja, o que é isso aqui? É a regra de transfer pricing dos acordos de bitributação. Essa é a regra de TP que está nos acordos de bitributação. Isso aqui é o que a gente chama de ajuste primário. O que é o ajuste primário? Se eu tenho um preço que não é at arm's length, para fins de OCDE, e artigo 9º traz arm's length, traz nos comentários aos acordos de tributação arm's length, então eu não tenho dúvida que isso aqui é um ajuste primário de preço de transferência com base no arm's length. Se você não seguir o preço at arm's length, eu vou fazer um ajuste no seu preço. E é uma regra de bitributação econômica, porque eu estou falando de uma empresa fora do Brasil, de uma empresa dentro do Brasil. Então, transacionou internacionalmente usando um acordo com aquele país, Chile, Canadá, etc., eu vou fazer um ajuste do seu TP, porque não está at arm's length. Beleza, para fins de acordo perfeito, para fins de OCDE todo mundo entende. O problema é, o Brasil consegue fazer um ajuste at arm's length, e se fizer um ajuste ou sofrer um ajuste at arm's length, isso gera um problema de bitributação econômica? E aí o pessoal fala assim, bitributação econômica não é tratado pelos acordos de bitributação. Bitributação econômica é uma matéria de lei interna, porque são dois entes diferentes, não é o mesmo ente. Não é bitributação. Bitributação jurídica encontra de 4 causas. Quando você tem um sujeito distinto, você tem a bitributação econômica. Isso não é matéria de tratado. É matéria de tratado, sim. O artigo 9 trata disso. Parágrafo 2º, que é o ajuste correlato. Só que o Brasil não segue o segundo ajuste. Não tem o 9.2 nos seus acordos. E a OCDE tem? Todos os países da OCDE têm. Então, se o Brasil está pleiteando entrar na OCDE, eu não vou ser prepotente a esse ponto de dizer que tem que mudar o artigo 9º. Mas, para fins, se preço de transferência for um issue, e a gente acha que se preço de transferência é um issue para o Brasil entrar na OCDE, o artigo 9.2 vai ter que ser incluído nos acordos celebrados pelo Brasil. Mas não só isso. O artigo 9.1 está em conflito com a legislação brasileira. E a gente vai ver por quê. Em 2 aspectos. O aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Os comentários do artigo 9º são expressos em dizer que o ajuste nos acordos de bitributação cabe apenas no caso se constatar a existência de relações que violem at arm's length. Ou seja, nos comentários eu tenho o padrão arm's length. Claro, os comentários servem de instrumento de interpretação dos acordos. É dito, não é autorizado qualquer ajuste nas contas das empresas associadas se as transações entre as empresas se efetuarem em condições de um mercado aberto normal, em base arm's length. Então, de novo, a mesma menção 2 vezes no comentário. E aí começa o primeiro ponto aqui, que é um ponto levantado pelo Schwerer, né? O Schwerer fala assim, olha, o Brasil renunciou à prerrogativa de fazer ajuste para fins de TP nos casos de empresa não associada, porque o requisito é empresa associada, transações abarcadas pelo princípio arm's length, então, inexistência de redução de lucro em virtude de não observância do arm's length. Por quê? Porque o Brasil, ao adotar as normas brasileiras, ele contrariou o padrão arm's length. Ele supostamente foi orientado, o Schwerer no livro dele fala que teve uma orientação arm's length. O Paulo Bento, no artigo dele, antes dele deixar de ser advogado, né, ele fez a timeline, ele publicou um artigo na Revista de Direito Tributário Internacional 1, dizendo claramente que, o Igor já falou aqui, na exposição de motivos da Lei 9430, é dito que vamos inspirado no padrão arm's length, da OCDE, exposição de motivo na norma. Então, daí o contexto, não interessa o contexto, interessa o texto, e o texto não é arm's length. Artigo 23 inclui, na sua definição, figuras alheias ao conceito de empresa associada. Isso é uma coisa que pouca gente presta atenção. A definição de empresas associadas, aqui no 9.1, e aí, o que a gente chama de partes ligadas ou pessoas vinculadas, no 23, é diferente. Então, o Brasil tem consórcio, condomínio, parentes, agentes e distribuidores exclusivos e pessoas domiciliadas em países com tributação favorecida e regime de tributação, favorecida,
e paraísos fiscais, né? Então, você tem um conceito mais amplo. E esse conceito mais amplo, segundo o próprio Alberto Xavier, no livro dele, de pessoas associadas, violou uma norma convencional. Como assim? Olha, o tratado restringe a aplicação de uma norma interna. Se o tratado restringe a aplicação de uma norma interna e define essas pessoas, o Brasil não pode aplicar a norma interna de preço de transferência para pessoas que não estão abarcadas no conceito de partes relacionadas, ou empresas associadas do acordo. Então, transações com paraísos fiscais, sem controle, direção e participação societária, não são partes associadas para fins de TP de OCDE, para fins de TP tratado. E o Brasil aplica. Quando o Brasil aplica, o que acontece? Você está aplicando uma norma interna, contrariando o que está no tratado, porque o tratado restringiu. O tratado diz, são essas 5 pessoas que são partes associadas. O Brasil fala, são 10. Então, a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e a 10ª definição não estão no tratado. Aí você fala assim, pô, Leonardo, mas eu faço TP, eu aplico TP para paraíso fiscal toda hora. Mesmo que não tenha vinculação. Então, eu compro de um fornecedor pneu. Deixa eu ver um fornecedor verdadeiro de pneu, né? Muito complicado. Eu compro, não sei. Bom, eu compro alguma coisa no Panamá e esse cara no Panamá não tem parte vincular nenhuma, é o meu fornecedor no Panamá. Né? E eu compro esse negócio do Panamá, e o Panamá é paraíso fiscal, eu tenho que aplicar TP. Mas eu não tenho vínculo societário, eu não tenho direção, não sou um consórcio. Tem que aplicar, não tem? Tem. Ah, o Panamá não tem tratado. Tudo bem. E se fosse com a Holanda, com uma holding na Holanda? E se fosse com uma holding na Áustria? E se fosse com uma LLC detida por não residentes nos Estados Unidos, no estado de Delaware? Você tem que aplicar? Ah, não é paraíso fiscal. Não é, mas é regime de tributação favorecida. Se é regime de tributação favorecida, você tem que aplicar TP. Aí você aplica TP, mas não tem controle societário, não tem vínculo societário, não tem controle de direção, de voto. Está violando o tratado? Depende, Estados Unidos não tem. Áustria, Holanda, Dinamarca tem. Aí você está violando o tratado. Aí o cara lá fala assim, não tem ajuste TP aqui, a gente é parte independente. Se for uma empresa que te interessa, mas a empresa não está nem aí para você, então não vai te ligar para perguntar. Porque é um fornecedor, tá? Dane-se você. Só que você vai ter que fazer ajuste TP. Quando você faz ajuste TP, é justo fazer com base no acordo? Não, o acordo falou que não tem ajuste TP. Falou que não aplica at arm's length nesse caso, porque já é at arm's length, porque é um fornecedor isolado seu. Não tem nada a ver com você. Só porque está no paraíso fiscal, o que tem a ver? Então aqui é um primeiro caso que o Alberto Xavier chama que os brasileiros, né, as empresas brasileiras, poderiam entrar com medida judicial para questionar isso. Para dizer, eu não vou aplicar. Eu tenho tratado com alguém? Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Áustria. Tem tratado? Tem. Está fazendo ajuste TP por causa de regime de tributação favorecida? Tô. Não faz. Entra com a medida judicial e fala, o acordo não fala para fazer. E o acordo está acima, vamos que eu não gosto desse negócio, mas prevalece sobre a lei interna, artigo 98 do CTN. Então isso aqui é uma pessoa, pouca gente usa isso. Eu tentei falar isso para alguns clientes na época e muitos clientes falam assim, não vale a dor de cabeça. Talvez hoje valha a dor de cabeça. Hoje, 2018, não valia. 2019, talvez valha, dependendo do ajuste que você está fazendo. Talvez valha você entrar com a medida judicial, porque os tribunais estão evoluídos no sentido de que tratado prevalece sobre a lei interna. Eu tenho vários precedentes de TRF, a gente teve um recente, da Vara Federal de Campinas, aplicando não recolhimento de IR fonte, semana passada, sobre pagamentos de serviços para a Holanda. Primeira instância federal, milagre. Falou, não tem IR tratado. Então melhorou muito a interpretação de tratado. Isso aqui é uma coisa interessante. Então a diferença desse aspecto subjetivo é nisso. Então eu tenho mais gente para aplicar preço de transferência na norma interna do que menos gente com base no acordo. Você de pessoa vinculada inclui outras hipóteses, como transação, sobretudo nessa de paraíso fiscal, é questão de consórcio também. Consórcio não formalizado, tá? Aquele consórcio contratual mesmo, contrato de consórcio. Tá? Não estamos falando de um corporate joint venture, mas é um contractual joint venture. Tá? Então, isso aqui é importante, aqui a gente fala também da questão do consórcio, para vocês terem em mente. Então, qual o ponto aqui? O ponto é, o Brasil entrando no OCDE não pode aplicar norma interna mais ampla, porque o nome disso é Treaty Override. A gente vai falar aqui, Treaty Override é quando eu, por uma norma interna, violo um dispositivo convencional. É que o Treaty Override tem a questão temporal. Eu tenho que assinar um tratado e depois publicar uma lei interna dizendo o contrário do tratado. Mas a maioria dos tratados celebrados pelo Brasil é pré-96, que é quando a norma de TP foi publicada. Então, se é pré-96, ao definir partes associadas, ou empresas associadas, ou pessoas vinculadas, de forma mais ampla, eu violei
todos os tratados que eu celebrei até 1995. Então, ao violar os tratados, o que acontece? Esse Treaty Override. O parceiro do Brasil, ele primeiro, se ele é OCDE, ele fala, amigo, você está fazendo errado, corrige. Você está na OCDE? O Brasil já está na OCDE. Então, você é obrigado a corrigir. Obrigado por quê? Por soft law? Não, obrigado por pressão política. Você tem que corrigir, você não pode fazer isso. Você está violando o que a OCDE pactuou de como se interpreta o tratado. E você é OCDE, então você não pode fazer isso. Aí se o Brasil fala assim, dane-se, eu vou continuar fazendo. O que o Treaty Override, o que essa violação de tratado por norma interna que o Brasil faz há anos implica? Implica o que aconteceu em 2005 com a Alemanha. Em 2005 com a Alemanha falou, você vai continuar violando o tratado? Então eu vou denunciar o acordo. Então não tem mais acordo. Não tem problema. Tá bom, para a Alemanha foi bom, por um motivo que não vem ao caso, mas que passou a ter um Foreign Tax Credit que não tinha, porque o Brasil requalificava na fonte, a Alemanha não aceitava, sem tratado, o imposto recolhido é automaticamente acreditável na Alemanha, foi melhor para a Alemanha. Foi melhor para o Brasil? Não, não foi melhor para o Brasil. Em termos de investimento na Alemanha, tem estudos da Câmara Alemã dizendo que piorou. Então, para a Alemanha, eu denuncio, e para o alemão, é melhor, porque agora eu tenho um crédito que eu não estou questionando, porque eu não estou aplicando porque você faz errado, eu estou aplicando porque foi recolhido no Brasil, eu, Alemanha, por medida interna, tenho que dar esse crédito. E para o Brasil? O Brasil foi pior, porque a Alemanha falou assim, o Brasil é uma zona. O Brasil é uma zona. Então, só vou se o meu negócio for muito bom no Brasil. Se for uma coisa América Latina, eu não vou mais via Brasil. Antes vinha. Vinha Brasil para ramificar. Fala, não. O Brasil é o mercado consumidor? O Brasil é o mercado que me interessa? Não. Então não vou via Brasil. Vai via Argentina, via Paraguai, via Chile, até via Colômbia hoje em dia estão indo. Tá? Então isso é importante. Aí tem uma diferença no arm's length da OCDE e da legislação brasileira, né? Que o senhor levando. Diferentemente da legislação interna, no qual o princípio se extrai a partir de métodos escolhidos pelo legislador. No caso de acordo de bitributação, o arm's length está inserido na própria norma de repartição, o que obviamente implica ampla liberdade na escolha de método, é o que o Igor vai tratar, desde que comprovado que sua aplicação leva à caracterização daquele princípio. Ou seja, arm's length é uma coisa ampla, né? Não é método pré-selecionado, não é margem fixa, não é, você escolhe o melhor método para você. Não, o melhor método da transação, que eu vou conseguir refletir a transação. E a legislação interna tem uma sistemática diferente. Então, já aí, vocês que trabalham com TP, mas às vezes que não trabalham tanto, já tem um ponto, digamos assim, que, vamos dizer que o arm's length, OCDE, ou mundo, ele é a técnico que fala isso, mas só para a gente pensar, ele é mais subjetivo, enquanto que, supostamente, o arm's length brasileiro, que não é arm's length, é mais objetivo. De novo, não é arm's length brasileiro. Tem gente que ainda defende, que tem traço e tal, mas não é. Pelo menos eu acho que não é, acho que o Igor também concorda. Então, na medida que a legislação brasileira traz presunções e ficções, né, presunções em relação a quais são os métodos que você tem que aplicar, presume que são os melhores métodos existentes no mercado, é mentira, o Igor vai trazer métodos diferenciados baseados em receita, alocação de receita, e ficções, que ficções? Em relação às margens. Mas tem a portaria 222 que a gente falou, não sei o quê. Não, amigo, isso não existe, isso aí é para inglês ver, tá? Não existe caso disso ainda, então a gente também trabalha com empirismo, trabalha no mundo real. Então, você tem presunções em relação ao método, ficção em relação às margens, não permitem a comparação direito como você tem que fazer com arm's length. Então, você não pode comparar, obviamente, maçã com banana e você tem provas impossíveis, né, as provas diabólicas, para você tentar fazer as margens fixas ao contrário, né? Então, você tem que fazer uma prova que é impossível você fazer, ainda que seja, entre aspas, permitida, né? Permitida juridicamente, mas do ponto de vista prático, eu acho que é quase impossível de você conseguir passar um negócio desse. Mas você consegue fazer uma prova que é uma prova diabólica, que é uma prova impossível de você fazer. Como é que você vai fazer um estudo se você é um supermercado que todos os supermercados têm uma margem de 1,5% e não de 20%, ou de 30%, de 40%, na época de 60%? Quem vai fazer esse estudo? E como é que você vai botar essa prova como prova inequívoca que tem que mudar a margem? Talvez naquele ano seja um ano e meio. Aí depois no outro ano a conta 2, no outro ano meio. E aí como é que você vai ficar fazendo esse tipo de prova? Como é que o contribuinte vai fazer esse tipo de prova? Será que isso é uma coisa que a legislação brasileira permitiria? Não. E aí, isso aqui é do arm's length, a gente já falou bastante, é o aspecto subjetivo, tá? Das pessoas, né? Das partes que devem ser aplicado a norma do artigo 9º, portanto, o ajuste para fins de preço de transferência. Bom, aqui o artigo 9º, que fala essa divergência imputável em relação à vinculação, enfim, uma questão aqui de outros parâmetros, enfim, mas também outra coisa para... O material é sempre mais extenso para vocês, mas uma coisa mais informativa do que para fins de debate. E aqui, métodos
Alberto Xavier, métodos da lei brasileira sobre preço de transferência são, em si, incompatíveis com o princípio arm's length consagrado no artigo 9 dos acordos. Tá? Então você fala assim, Leonardo, mas o Igor já falou que não tem arm's length, você já falou que não tem arm's length. Aqui eu estou falando arm's length nos acordos, aqui é diferente, não é o que a gente falou na semana passada, na semana retrasada. Isso aqui os acordos têm obrigatoriamente, falam, você só pode fazer ajuste primário quando você estiver corrigindo uma coisa at arm's length. O meu ponto o ponto do Alberto Xavier você não pode corrigir preço de ajuste primário quando o Brasil aplica a norma interna e a norma interna não é arm's length. Porque o acordo fala, só corrige ITP, só faz ajuste quando tem arm's length na jogada. Aí o Brasil fala, eu aplico uma norma que não tem nada a ver com arm's length, estou fazendo ajuste. O acordo fala, não pode. Não pode. Porque essa sua regra de margem fixa não é arm's length. E o acordo só diz que você pode corrigir o preço praticado entre partes associadas, empresas associadas, quando arm's length, quando for arm's length para corrigir uma distorção das partes que estão juntas, por controle societário, por controle de direção, etc. Então, Leonardo, alguém já entrou com essa medida? Eu desconheço. Mas eu desconheço por quê? Porque eu acho que nunca interessou do ponto de vista de dinheiro. Porque se o ponto de vista de dinheiro interessar, vale. É uma questão de... É aquela mesma coisa. O pessoal pergunta assim, pô, Leonardo, mas por que todo mundo... Você fala esse negócio de tributação de serviço na fonte, contratado, que não é para recolher RRF quando eu pago o serviço para o exterior, porque eu tenho tratado. E o tratado diz que é artigo 7º, não é 12, dane-se o protocolo é serviço técnico só com assistência, com transferência de tecnologia, Alberto Xavier falava isso, bababá. Eu tenho o caso da Copesul, eu tenho o caso da Iberdrola, eu tenho TRF, um monte de casos, 3, 4, 2, só não tem TRF 1. E aí? Por que o pessoal continua recolhendo? Tem gente que continua recolhendo porque é bom tomar crédito lá no país de residência. Por algum motivo da norma de lá. Na Alemanha, na Suíça não tem, no Canadá, na Holanda, talvez, 25, talvez. Mas se não interessar financeiramente, o teu direito ele existe. Então o ponto aqui não, ninguém faz que talvez não tenha interessado. Se no teu caso a gente calcular e achar que vale, você tem um caso para entrar. E em 2008 o caso era bom, mas tinha pouca jurisprudência dizendo que tratado prevalece. Era tratado prevalece, posterior, não é meio norma hierárquica, é mais ou menos, tratado lei, tratado contrato. Agora acabou com esse negócio. Agora sim, tratado prevalece sobre a interna. STJ, acabou. Não tem mais discussão. Chegou um ponto que o Brasil falou que tem que fazer ajuste assim. O tratado fala que é arm's length. Isso é arm's length? Não. Isso é follow moral apportment. Isso é uma regra fixa, não tem nada a ver com preço independente. Não? Então não pode fazer. Mas o Brasil fez dantes, Receita Federal não pode fazer. Aqui. Medida judicial, não pode. Não tem ajuste. Acabou. E aí, quando o Estado contratante viola em momento posterior e por meio de norma interna, Brasil, lei de TP, 9430, uma disposição do acordo de tributação, artigo 9.1, que esse celebrou, com 33 países, estamos diante da figura do Treaty Override. Figura essa indesejada no âmbito convencional internacional e que conta como violação da boa-fé para fim do Tratado de Viena e violação do Pacta Sunt Servanda. O contrato é lei entre as partes. Tá? Então, isso aqui é a definição do Treaty Override, de novo, a gente já definiu o que é. O Treaty Override no país, lugar, em vez de comunicar a seu parceiro a intenção de não mais manter o vínculo assumido internacionalmente, limita-se a editar legislação interna que ultrapassa os limites impostos pelo tratado. Né? É aquilo que, às vezes, né, alguns advogados fazem com os clientes. Né? Em vez de falar, né, vou atrasar o parecer, o cara fica quieto, deixa o prazo passar, aí o cliente liga, cadê o parecer? Não, você não me cobrou. Eu não tinha marcado semana que vem, não. Marquei semana passada, mas você não me cobrou. Né? Então é venir e contra factum próprio. Estou aqui, não. Eu disse que ia seguir o negócio, passei uma lei interna. E aí? Faz o contrário. Você não perguntou o que é minha lei interna? Eu passei a lei interna e falo o contrário. Daí? Você não falou nada? Não, eu tenho que falar alguma coisa da sua lei interna. A gente combinou um negócio. Você não pode falar uma coisa contrária. Né? O Brasil faz sempre. Não só para fins de preço de transferência. E aí, essa violação no âmbito subjetivo desse pessoa vinculada, a gente já falou bastante aqui, eu acho que é um ponto importante. Eu vou passar à frente para esse ponto objetivo. Né? O ponto objetivo, em relação ao que o Brasil faz, é em relação, obviamente, aos métodos, né? Aos métodos e às margens. Então, eu tenho o ponto que aplicar para pessoas
que não estão incluídas na definição de partes vinculadas, / empresas associadas, né? Que é o termo que os acordos de tributação brasileiros utilizam. É ampliar o escopo subjetivo das regras de TP, e o escopo objetivo é os meus métodos e as minhas margens não tem nada a ver com arm's length, e o tratado fala at arm's length, que é a correção do ajuste primário. Eu só tenho ajuste primário se eu violar esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta o Brasil não abarca, porque o Brasil adota outro tipo de metodologia dos preços. Então, pelo aspecto objetivo, eu também não teria que fazer. O aspecto objetivo é um pouco difícil, porque você vai brigar com o legislador brasileiro e você vai para o judiciário dizer que a regra brasileira não é at arm's length. Aí você imagina um juiz federal, não vou nem falar de... Bom, TRF também, né, desembargador, mas cá entre nós, não posso falar que está sendo gravado. Mesma coisa. Aí chega STJ, STF, chega no STJ. Aí você fala com o ministro do STJ assim, olha, é o seguinte, o Brasil tem essas regras aqui, de preço de transferência, que você nunca leu e tal, eu vou te explicar o que é. Aí você explica rapidamente para ele. Ah, entendi. O acordo diz at arm's length. Aí o juiz vai falar assim, qual a definição de arm's length no acordo? Não, não tem. Ah, não tem, é muito subjetivo? Então é difícil. Aí o ministro já não gosta. Aí você fala assim, não, mas eu vou te mostrar aqui o que é at arm's length. A definição é essa. Aí ele fala assim, ah, entendi. E por que a regra do Brasil não segue? Não segue porque não é uma questão de parâmetro de comparabilidade, do que está sendo feito entre partes independentes. É simplesmente parte de uma presunção e de uma ficção que isso aqui é o que as pessoas fazem. E isso aqui não é necessariamente o que as pessoas fazem. Tem diversos estudos da OCDE, tem relatórios, tem guidelines, isso aqui. Toma. Ele não vai ler. Aí ele vai falar assim para você, olha, eu entendi o seguinte, o Brasil tem uma norma interna. Você não está aplicando essa norma interna, você está violando a norma brasileira. Não, mas o tratado diz outra. Só qual que é a norma do tratado? Arm's length. Eu não entendi qual que é. O que é arm's length? Como é que calcula? Não tem cálculo no arm's length no tratado. Ah, então não tem conflito de norma, que ele vai trazer para antinomia. Ele vai falar, se tem uma norma dizendo que é A mais 1 e a brasileira é A mais 2, eu tenho que saber qual que aplica. O brasileiro fala, é PRL 20. Qual que é arm's length? Fala. Não fala. Ah, então se não fala, tem que ser brasileiro. Então, no aspecto objetivo, eu acho muito improvável você ganhar. Mas no subjetivo é fácil. Porque no subjetivo você faz uma tabela de comparação, bota na tua petição e fala assim, Brasil elege 10 pessoas como parte associada. Acordo, elege 5. Marque vermelho. Essas 5 aqui não estão no acordo. Se não estão no acordo, não tem ajuste esse tipo de transação entre essas pessoas. Aí o juiz fala, o Brasil falou 10, o outro falou 5. O tratado prevalece e falou assim, não, só pode nas 5 do tratado, entendi. Então aí você consegue ganhar no aspecto subjetivo. Brigar por método, falando que não é arm's length do judiciário, aí eu acho que tem argumento, mas assim, convenhamos, eu não vou te dar um risk assessment disso, eu acho que você vai perder. E aí, que baboseira esse negócio, Leonardo. Mais ou menos, né? Aqui, tudo bem que isso aqui não era nem CAF, era Conselho de Contribuinte na época, né? Preço de transferência, convenção da OCDE. Não há contradição entre o artigo 9º do modelo da convenção e os artigos 18 e 24 da lei. Pô, é o contrário que você está dizendo, Leonardo. Você falou exatamente que é o contrário. Que o artigo 9º está em contrário com as regras brasileiras de TP. E se está oposto às regras de TP, essa decisão é ruim. Essa decisão é ruim. Mas essa decisão é do ano calendário de 99. Quando? Em 2008. Quando eu escrevi meu artigo. Quando era ruim. Passaram-se 11 anos, amigo. 11 anos, não é mais Conselho de Contribuinte. Melhorou o CARF? Não, piorou. Mas melhorou essa discussão aqui, ó. O Igor estava no evento lá em Brasília. A Receita Federal está sentando o pessoal para ver o que é o CDE, o que era. Eles não sabiam o que era isso aqui, né? Ele aplicava isso aqui simplesmente assim, eu não tenho ideia do que é, a lei prevalece. Redige aí essa decisão. Essa foi a decisão. Ele não comparou por que está contrário. Não, ele só falou isso aqui e na justificativa foi nada. Foi, a regra brasileira não viola o artigo 9º, porque o artigo 9º é uma matéria subjetiva, não estabelece parâmetros nem critérios. Logo, os critérios são estabelecidos pela lei interna. Errado. Os critérios são estabelecidos pelo at arm's length, que é um padrão que o acordo diz. Se o Brasil não está e o Brasil não está at arm's length, é contrário. Então essa decisão é péssima, mas ela é ótima porque ela é muito antiga. Ela prova que nessa época ninguém sabia o que era aspecto objetivo e aspecto subjetivo. Agora o pessoal sabe. E se agora o pessoal sabe, agora é o momento de você entrar. Sobretudo, porque o Brasil não tem acordo de tributação com paraíso fiscal, sobretudo se você tem alguma transação com regime fiscal privilegiado, listado no artigo 2º da IN 1037 de 2010, e é ruim para você fazer ajuste, porque você não tem coligação, não tem
controle, não tem gestão comum. É simplesmente um fornecedor ou um cliente seu. E aí é ruim você fazer ajuste, certo? Se você fazer ajuste, a gente pode entrar com uma medida judicial. Feita essa parte de Treaty Override e artigo 9º, eu vou falar rapidamente do que a gente faz dos ajustes, né? Porque o pessoal, para fins brasileiros, acho que todos vocês entendem e sabem como é que se faz ajuste, mas a gente tem uma questão no direito internacional de fazer ajuste para fins do tratado. O artigo 9º, parágrafo 1º, é o primeiro ajuste no lucro, realizado para que a transação entre as empresas associadas, né, partes vinculadas, enfim, reflita o valor de mercado. É o ajuste primário. É o ajuste que você vai fazer normalmente. Transacionou com uma parte relacionada no exterior ou uma pessoa que é definida pela lei brasileira, paraíso fiscal, regime de tributação favorecida, faz o ajuste de TP e ajusta aqui no Brasil. Beleza. E o artigo 2º, 9.2, realizado pelo estado de residência do beneficiário. No meu exemplo, vai ser o cara de lá, não vai ser o Brasil. Com base no parágrafo 2 do 9, para eliminar a dupla tributação econômica do lucro ajustado no primeiro estado. É o ajuste correlativo. O ajuste correlativo, ele surge para corrigir uma dupla tributação econômica que vai surgir do ajuste. A gente vai ver aqui, por exemplo, os numéricos. E depois, eu vou ter o ajuste secundário. O ajuste secundário não é ajuste correlativo, é um terceiro ajuste, só para fins financeiros, para ajustar o dinheiro na transação. Porque eu fiz uma correção para fins tributários, ajuste primário, importou uma caneta a R$1. A caneta não é R$1, a caneta é 10 centavos. Então, tem que fazer ajuste. Ajustou. Uma vez que eu ajustei o preço, é 10 centavos menos R$1, tem diferença, né? Porque se é 10 centavos, significa que é como se eu tivesse pagado 10 centavos para o cara que me exportou a caneta lá fora. Você pagou 10 centavos, você pagou R$1. Você pagou R$1. O lucro dele é quanto? 1. Mas era para ser 10 centavos? Porque você pagou 10 centavos. O seu preço de importação foi 10 centavos. Então esse cara tinha que ter recebido 10 centavos. Ele recebeu 1. E aí? Aí dane-se. Não dane-se porque eu tenho acordo de bitributação. Quando eu não tenho acordo de bitributação, é norma interna. Pergunta lá para a Alemanha, pergunta lá para o Canadá como é que eles vão fazer. Quando eu tenho acordo de bitributação, o acordo de bitributação se preocupa. Ajustou a importação da caneta de R$1 para 10 centavos? Ajustou. Então esse cara aqui tem que ser lucro de 10 centavos e preço, não lucro, mas preço recebido de 10 centavos. Porque não vai mais 1. Então tem que ajustar. O artigo 9º faz isso. Porque é acordo de bitributação, juntando os dois países. Então se uma coisa acontece aqui, tem que ter uma contraparte no país que assinou o tratado. Quando eu não tenho acordo de bitributação, não interessa o ajuste correlativo. E quando eu não tenho o artigo 9.2 nos acordos, não tem acordo correlativo. E o Brasil não tem o 9.2 no acordo. Só que se o Brasil entra na OCDE, o Brasil vai ter que ter 9.2 no acordo. Então vamos lá. Operação praticada. Preço de compra. Então a empresa B comprou no mercado 2. Custou 2 o celular. Vendeu a 10. Venda a 10, custo 2, lucro de 8. Esse cara aqui comprou quanto? Comprou a 10, custo de 10, vendeu a 17. Custo de 10, comprou aqui, vendeu a 17, lucro de 7. Lucro total da operação, B e C, né? 8, os dois são detidos por A, tá? Não são partes ligadas aqui. 8 e 7. Então, consolidado de 15. 17, preço, menos 2, custo inicial da parte relacionada, né? Porque as duas partes são do controle comum, vai dar 15. Bateu. Então, 8 mais 7, 15. 17 menos 2, 15. Beleza. Operação praticada normal. Aí, o que você faz? Ajuste primário. De novo, ajuste primário é o ajuste TP inicial. O ajuste todo mundo faz. Transacionei com gringo, tem que ajustar o preço para fins da norma brasileira. Mesma coisa, comprei a 2, vendi a 10. Tá? Comprei a 2, vendi a 10, mesmo número. Só que 10, para fins de TP, igual a 15, ajuste. O seu 10, no meu método, equivale a 15. Então, não é mais 10, é 15. O custo é igual a 2. 15 menos 2, 13. Opa. 10 menos 2, 8. Então, eu vou ter mais 5. Né? 8 mais 5, 13. Então, em vez de ser 10, é 15. Beleza. Esse cara comprou. Comprou a quanto? O preço de venda foi 10. O preço de venda é igual, que eu tive um ajuste de TP aqui. Então, o preço de venda, 10. Vendia 17. 17 menos 2, 7. Aqui ficou inalterado. O que eu ajustei foi esse cara aqui que falou que o lucro era maior. O lucro não era 10, o lucro devia ser 15. Preço ajustado vai ser 15. E por que vai ser 15? O lucro total consolidado. O lucro total consolidado deveria ser o quê? 15. Mas agora eu tenho 20. Porque eu tenho 13 mais 7, não 10
Não 8 aqui mais 7, que dava 15. Então eu tenho mais 5 dessa equação. 15 mais 5 do ajuste, 20. Então lucro tributado 20. O que eu tenho dupla tributação? Eu tenho dupla tributação de 5. Porque aqui eu estou tributando 5, mas o meu custo continuou como 10. Então se esse cara teve venda de 15, é como se a empresa B tivesse pago 15, só que a empresa B pagou 10. Só que se eu ajustei lucro, né? Lucro não, uma receita de 15, eu tenho que ajustar aqui o custo. Porque se esse cara é equivalente a ter 15 de receita, esse cara que pagou, esse cara deveria ter pago 15 de custo. Então o 15 está sendo tributado aqui e o 10 aqui, ou seja, o 5 está adicionado aqui, mas não está deduzido do meu custo. Então, obviamente, eu tenho dupla tributação dos 5. Eu estou tributando aqui, mas não estou deduzindo aqui. Essa dupla tributação internacional, isso é uma transação internacional, A, B está no Brasil, C está no exterior, né? Então, sei lá, Brasil e Chile. Isso aqui, obviamente, é uma coisa que os tratados se preocupam. Que os tratados juntam dois países e falam, meu amigo, se eu falei que você no Brasil recebeu mais, se você recebeu mais, esse cara tem que ter pago mais. Se esse cara pagou mais, ele tem um custo maior. E aí eu evito a dupla tributação econômica, que é o artigo 9º. A única regra de bitributação econômica no tratado é o artigo 9º, que é partes relacionadas, TP. O resto é bitributação jurídica, é do mesmo ente. É o cara que está pagando, ele que está deduzindo. O cara que está recebendo, ele que está tributando. A única coisa que tem dois entes diferentes é o artigo 9º TP, e está nos acordos. E por isso que o artigo 9 existe. Esse é o ajuste primário, é o ajuste que você já faz. O ajuste primário, de novo, você não ajustou no custo. O custo se manteve igual. No ajuste correlativo, aí você vai entrar. O outro estado efetuará o devido ajuste do montante do imposto aí exigido sobre os referidos lucros. A redação do artigo 9.2 é justamente para falar o que você fez no primário, mais 5, eu tenho que ajustar no secundário, que não é secundário, o nome é correlativo, secundário é o financeiro. O ajuste correlativo é correlativo a esse. Se eu tenho mais 5 aqui, eu tenho mais 5 de custo aqui. E aí como é que ficaria o exemplo? Mesma coisa. Preço de 2, custo de 2. Vendeu a 10, só que 10 para fins de TP é 15, ajuste de 5, chegou a 13. Quando chega aqui, vendeu a 17, custo de 10. Se o TP aqui foi mais 5, o custo aqui vai ser mais 5. 10 mais 5, 15. 17 menos 15, 2. 2 com 13, 15, exatamente o primeiro exemplo. Lucro tributado vai ser quanto? 13 e 2. Por que 2? Porque eu aumentei 5 aqui no meu custo, porque eu aumentei 5 aqui na minha receita. Então, não vai ser 7, vai ser 2. Dupla tributação, 0. Porque se eu adicionei 5 aqui, eu tenho que deduzir 5 aqui. Pô, Leonardo, mas isso é meio óbvio. Isso, você está falando uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas o Brasil não aplica. E quando o Brasil não aplica, eu tenho um problema de dupla tributação econômica. E o tratado serve para evitar a dupla tributação jurídica e, no artigo 9, a dupla tributação econômica. Então aquela conversa para boi dormir que, olha, os acordos contra a bitributação tratam só da dupla tributação jurídica, vírgula, exceto o artigo 9, partes associadas, regra de TP, que trata de dupla tributação econômica. Asterisco. O Brasil não trata de evitar a dupla tributação econômica porque não tem um 9.2, que é o ajuste correlativo. Essa é a leitura de acordo. O pessoal para na primeira. Acordo de bitributação para evitar a dupla tributação jurídica. Não, tem mais duas frases que você não falou. Que todo mundo evita a dupla tributação econômica com o artigo 9, 2, e que o Brasil não tem o 9.2 nos seus tratados. O Brasil quer entrar no CDE? Quer. Vai ter que ter o 9.2? Vai. Quem disse isso? Eu. Ah, você não tem força para falar. Tudo bem, mas aqui no nosso ambiente eu posso fingir que eu sou dono. Não tem como entrar sem 9.2. Porque o CDE é o grupo de todo mundo, é a mini União Europeia de tratados, amigo. O pessoal se reúne e fala assim, a gente vai transacionar dessa forma. Se você mexe aqui, tem impacto para mim, eu quero que reflita esse impacto. Quem não vai querer aumentar o custo numa coisa que ele já está sofrendo isso, que tem parte relacionada? São empresas juntas. Se tem mais 5 de lucro aqui, ele tem que ajustar o custo aqui. Senão vai ser tributado 2 vezes na operação entre partes. Não faz sentido. Dentro da OCDE, com acordo de bitributação, seguindo guidelines at arm's length, não faz sentido. É uma norma que não tem como passar. E o Brasil já falou 1000 vezes que não vai botar o 9.2 no acordo. Falou aonde? Em público? Não, né? Federal. Nas discussões. Não quer fazer isso. Porque o Brasil quer fazer assim, eu vou ajustar e dane-se você. Por quê? Porque se eu ajustar aqui e você não concordar com o meu ajuste aí, o meu ajuste fica sob júdice. Se eu falar que tem mais 5 aqui, você fala, não é mais 5, é mais 2, eu só posso botar mais 2, que você tem que concordar. A gente vai ter que abrir o Mutual Agreement Procedure, vai ter que conversar, procedimento amigável, e vai falar, quanto que é esse ajuste at arm's length? É 5 ou é 2? É 2. Ah, mas a minha norma interna fala que é 5. Brasil, a norma interna não é arm's length.
Por isso que não pode ser 5, é 2. Brasil, mas eu quero adicionar 5. Eu só concordo com 2. Aí o Brasil vai ter que aceitar 2 e ele aumentar 2 de custo. Só que o Brasil queria aumentar 5 a receita. Entende? Para o Brasil não serve, porque o Brasil quer falar assim, eu quero ajustar quanto me interessar, norma interna. Eu que passo, unilateral. Então eu passo uma norma interna que dane-se o que todo mundo, no mundo inteiro, acha, e aumenta a minha tributação. E aí quando eu não tenho ajuste correlativo, você não pode opinar. Então é maquiavélico o negócio. Eu passo uma norma interna, que ninguém precisa concordar, e falo, não tem ajuste correlativo. Ou seja, se você não concordar, para fins de acordo, dane-se. Agora, se eu boto a 9.2, você tem que concordar. Se você não concordar, a gente abre um procedimento amigável. E aí você vai olhar na minha norma e fala assim, mas essa norma não pode ser aplicada no arm's length. O acordo fala 9. Arm's length. Então não é assim, é 2. E o Brasil vai ter que aceitar. E o Brasil vai perder receita. Então o Brasil fala, não vai ter 9.2. A OCDE fala, para entrar no CDE, para fins de TP, tem que ter 9.2. Como é que fica? Aí você tem o ajuste correlativo, que é isso aqui. É automático? Não, não é automático. O ajuste será devido apenas se o Estado B julgar que o valor do lucro ajustado reflete corretamente at arm's length. Ou seja, esse cara vai avaliar se 10 vão virar 15, ou vão virar 12, ou vão virar 11, ou vão virar 16. E esse é o problema. Porque se ele não concordar, eles vão ter que sentar para conversar. E aí o que é o ajuste secundário? O ajuste secundário é o terceiro ajuste. Pô, que loucura, o ajuste secundário não devia ser o segundo ajuste? Não, não é. É justamente para forçar você a estudar. Né? Não, brincadeira, não é isso não. Então é ajuste primário, ajuste correlativo e ajuste secundário. Ajuste secundário, secondary adjustment, é só para... Bom, se eu tenho uma receita a mais de 5 aqui e eu tenho um custo a mais de 5 aqui, significa que alguém pagou mais para alguém. E a gente tem que refletir isso. Porque era para eu ter recebido mais 5, eu não recebi. Então você tem que me dar mais 5. Quando você me dá mais 5, aí o teu custo aumenta de mais 5. Só que essa transação não existiu, essa transação para ajuste, é para fins tributários, não é uma transação comercial. Como é que eu ajusto isso? Tem duas formas. A lá brasileira e a lá OCDE. O que é a brasileira? É uma nota de débito. Entre as empresas, eu vou mandar um dinheiro para cá, fazendo um pagamento adicional de 5. Ou seja, a empresa que tem que aumentar o custo, se eu tenho que aumentar o custo, eu tenho que pagar. Para aumentar o custo, tem que pagar. Eu estou pagando mais 5. Como? Esse cara que me mandou uma nota de débito, dizendo, ei, teve uma despesa adicional de 5. E eu vou lá e pago para esse cara uma despesa de 5. Essa despesa de 5 eu vou jogar como se fosse o custo dessa transação. Esse cara vai receber o mais 5, como se fosse um reembolso de despesa. Reembolso de despesa é tributável? Nesse caso aqui, como o ajuste é de 5 já foi tributável, esse reembolso não vai ser tributável porque eu já adicionei 5. Ou então eu não adiciono 5 e quando eu receber essa despesa, inflo o meu preço e digo que não é reembolso de despesa, é ajuste de preço. Mas como para fins de TP, o mecanismo é, eu ajustei mais 5 e tributei, depois eu pago uma despesa adicional, aumentando o meu custo, e aí vai ser custo, não vai ser despesa, e esses 5 que recebem, como eu já ajustei mais 5, eu não tributo de novo esse dinheiro que entra mais 5. É só o caixa para ajustar o mais 5, e aqui é só o caixa pago para aumentar o meu custo de mais 5. Então, a nota de débito com pagamento de, entre aspas, despesa barra integração do custo. Como é que a OCDE fala que tem que fazer? A OCDE fala, você tem que fazer aumento de capital informal ou distribuição de dividendo. Leonardo, distribuição de dividendo e aumento de capital não influencia em preço praticado. Não sei se você sabe isso. Não, eu sei isso. Isso é só para ajustar o dinheiro financeiro entre os dois. Porque eu já fiz o ajuste TP aqui, já fiz o ajuste TP de receita e de custo aqui. Já somei os dois. Agora, o 15 não existiu, é 10. Então tem que ter mais 5 aqui, menos 5 aqui. Para sair menos 5 aqui, entrar mais 5 aqui, eu tenho que transferir. Como é que eu transfiro? Várias formas. Empréstimo, doação, né? E aumento de capital e dividendo. Eu distribuo o dividendo, porque aqui, ó, essa empresa está em preto aqui, tá? Essa empresa detém essa e detém essa. Então eu distribuo mais 5 aqui, porque é 15, né? Distribuo mais 5 aqui de dinheiro. Lembra, isso aqui a gente já fez. Dane-se que é dividendo. Já fizemos o ajuste, é só mandar o dinheiro. Eu mando 5 para cá, essa empresa recebe, como era sócia daqui, ela aporta capital aqui. Então, distribuição de dividendo aqui, porque eu não tenho controle societário aqui. Então, distribuo para a minha empresa sócia, 5. Essa empresa sócia dessa daqui aporta 5 de capital. Então, mais 5 de dinheiro, que é o custo inflado, veio para cá. E esse cara aqui que teve mais receita, teve mais dinheiro do aumento de capital para cá. Exatamente o que os Estados Unidos falam nas regs. Tá? Então, ele fala exatamente, os ajustes apropriados têm que ser feitos conforme as contas do contribuinte para refletir as alocações feitas no 482, que é a regra de TP americana.
os ajustes vão incluir o tratamento desse ajuste, né, desse montante alocado, ou como dividendo, ou como aporte de capital. Repagamento do custo ou dos montantes alocados sem transferência para fins de sem consequências para fins de imposto de renda. Por quê? Porque eu já ajustei receita e já ajustei custo. Agora é só transferir o dinheiro. E aqui eles falam exatamente o contas a pagar ou contas a receber que você tem que ajustar. Então isso aqui é a base do ajuste secundário, a regulamentação americana. Ah, por que você pegou a americana? Porque isso aqui que norteia. Essa que norteia. Não tem uma regra OCDE para fazer isso. Mas os Estados Unidos têm tanto ajuste secundário, porque faz tanto ajuste correlativo, que ele tem que tratar disso. Ele tratou nas regs. É a melhor reg que trata disso. E diz exatamente isso. Ah, Leonardo, mas você falou dividendo e aumento de capital e o Brasil faz a lá brasileira. O Brasil faz a lá brasileira por causa disso aqui. Porque o Thiago estava me dando torto aqui que eu percebi, porque ele vai falar assim, tem PIS/COFINS, tem impacto de PIS/COFINS, tem, Thiago, tem impacto de PIS/COFINS, mas não é para ter. E aqui tem preço de transferência. Ó, 2016. Não compõe a base de cálculo de PIS/COFINS o valor de recebido a título de bonificação via nota de crédito internacional. Ah, mas é via bonificação. Ok, mas aqui está dizendo nota de crédito internacional ou nota de débito internacional, para eu ajustar preço praticado para fins de TP, não tem receita, amigo. Eu já fiz ajuste de TP aqui, o outro cara já ajustou lá fora o custo dele. Esse dinheiro que vai entrar não tem PIS/COFINS. Ah, mas vai ser cobrado. Se for cobrado, você me liga, a gente entra com mídia judicial e vai ganhar. Eu não posso falar que vai ganhar, que está sendo gravado, mas muito provavelmente a gente vai ganhar. Tá? É uma obrigação de e-mail, não é uma obrigação de resultado da advocacia. Então, feito isso, esse caveat. Tudo bem? Então, eu tenho 3 ajustes. E esses 3 ajustes são extremamente importantes se a gente entrar no CDE. Então, o resumo que eu estou falando para vocês é o seguinte. Brasil que entrar no CDE não pode ter a definição de partes relacionadas que o Brasil tem. Ah, isso é muito técnico. Não, é sério, não pode ter. A OCDE não vai aceitar. É treaty override. O Brasil que entrou no CDE, os métodos brasileiros não são at arm's length. O Igor já falou aqui e vai falar de novo. Lá fora não usam esses métodos, o CUP e tal. Usam outros métodos. Acabou esse negócio. Não é receita, é lucro. Não, o Brasil está fora. Tem que ajustar. Ah, se não ajustar, viola o aspecto objetivo? Viola. Você vai ganhar no judiciário? Não. O juiz vai olhar. Aspecto objetivo vai que não tem um aspecto objetivo claro, que é dizendo qual que é o padrão, dizendo um método, um número, com fórmula. Ele vai ver que não tem, você não vai ganhar. Mas o aspecto subjetivo você vai ganhar. Dá para questionar. Regime de tributação favorecida. Transaciona? Tem ajuste? É ruim ajuste para você? Liga para a gente. Ponto 2. Ajuste correlativo. O Brasil não faz. Tem que fazer? Tem que fazer. Se entrar no CDE vai ter que fazer? Vai ter que fazer. E se tiver que fazer, vai ter que tratar do ajuste secundário. O Brasil trata ajuste secundário para PIS e COFINS só para bonificação e meio que assim, não sei se vai ter PIS e COFINS, não sei se vai ter IOF no fechamento desse câmbio. Não sei como é que fica para o Banco Central, porque para o Banco Central vai ter aumento de capital, mas é aumento de capital ou é devolução de preço? É devolução de preço. Mas vai diluir, então, sócio? Vai fazer RDE e ED? Olha que complicação. Não tinha que fazer nada, tinha que bater no caixa da empresa, enfim. Então, 2 problemas muito grandes a cor de bitributação. O pessoal não olha a cor de bitributação para fins de TP. Olha a TP e depois olha a cor de bitributação. A cor de bitributação tem a regra-chave de TP, que é o artigo 9º. Tem que olhar. Vai entrar no CDE? Tem que olhar o artigo 9º. Tudo bem? Eu acho que eu já extrapolei meu tempo, obviamente. Deixa eu ver. Ah, não. Tá mole. Aqui as publicações sobre o tema, já botei do último aqui, da última exposição, mas caso alguém tenha interesse, eu mando para vocês. Esse artigo que eu publiquei de comentários da Convenção OCDE na aplicação da Acordo de Tributação pelo Brasil, ou seja, se o Brasil segue, por que o Brasil não segue os comentários e qual que é a força dos comentários na interpretação dos acordos brasileiros, já que o Brasil não é membro, e se o Brasil for membro, como é que ficaria? E o meu artigo de regra brasileira de preço de transferência, e acordo de tributação, revisitando o tema à luz das instruções normativas, é justamente a questão do treaty override, do ajuste primário e do ajuste secundário, e trazendo à baila a questão do mutual agreement procedure e a questão do country by country report que o Brasil fez. Esse no livro de preço de transferência que eu coordenei, volume 1, volume 2 vocês vão receber, o volume 2 hoje, em versão PDF, e que o Igor também teve o artigo dele, aliás, um dos melhores artigos de preço de transferência publicado no Brasil. Eu sou suspeito, mas eu falo também a verdade. Igor, então agora o palco é seu, agora o show. Eu falei da outra vez que eu, quando eu faço coisas com o Léo, eu faço de um jeito para que eu também aprenda, né? Então eu sempre aprendo. Então é um prazer ouvir falar, porque não é todo dia que a gente vê alguém que
trabalha muito com o direito tributário internacional, falando especificamente de TP, porque muitas vezes os assuntos que se falam relacionados à tributação internacional no geral, eles tendem a focar no quê? Eles tendem a focar no royalties, eles tendem a focar nos serviços, eles tendem a focar em juros, e dificilmente você vê alguém falando do artigo 9º. Então eu dei uma forçadinha, na hora que a gente estava conversando sobre esse café da manhã, dei uma forçadinha para o Léo falar essas coisas que eu acho legal e acho que é rico, porque é pouco comum. Eu diria que saber a diferença entre ajuste primário, ajuste correlativo e ajuste secundário em transfer pricing é algo bem raro no Brasil. Não sei vocês, mas eu ouvi muito pouco falar disso. Na minha vida, eu já trabalho com TP há algum tempo. Então é muito raro e eu confesso que eu usei a minha influência com o Léo para ele falar dessas coisas, que eu acho muito legal. E acho bom que vocês saibam disso também. Muito bom. Eu não quero... Quer dizer, eu quero fazer de um jeito que a gente faça uma transição bem suave do que o Léo estava falando, do que eu vou falar agora. Então, essa maneira que eu quero fazer suave, ela vai fazer também um pouco do resumo para quem não estava da outra vez. Né? Tem gente que não estava da outra vez. Então, a gente vai fazer um resumo misturado com uma suave transição. Né? Então, para quem não estava na vez passada, o Léo colocou o artigo 9º em português, eu deixei em inglês original. Por que ele é importante? Como o Léo falou, aí é que está o principal exemplo. Né? Ele no Transfer Pricing Guidelines não tem uma outra definição do que é. Então, as diretrizes da OCDE, eles não inventaram outro conceito de arm's length lá. Pelo contrário, é um peso. Então, mais uma vez, fica claro que o TP ele está totalmente ligado aos tratados, ou os tratados estão totalmente ligados ao TP. Voltando ao que a gente falou da outra vez, por que eu deixei isso aqui sublinhado em negrito? Por quê? Alguém que estava na outra vez poderia ajudar? Léo, parece que ninguém lembra mesmo. Ninguém lembra. Acho que eu vou sempre repetir. Eu acho que eu vou repetir. Aí eu vou fazer um comentário para ver se a gente ajuda, porque esses dias eu estava falando e surgiu essa questão sobre o nome, né? O nome dessa matéria. Porque a pessoa estava usando nomes que é esse nome aqui. Você já deve ter ouvido esse nome. Então eu vou brincar com os conceitos de nome para falar algo que não é viagem, mas vocês vão ver que tem um aspecto prático. Que às vezes em direito, né, o pessoal fica muito no conceito, mas vocês vão ver que tem um aspecto prático. Quantos que já ouviram falar sobre a matéria dessa maneira aqui, ó, transfer price? Todo mundo já ouviu desse jeito, né? Você nunca vai me ver falar isso. Você sempre vai me ver falar transfer price, sim. Aí você fala, pô, que cara mala, né? Chato, vai corrigir esse negócio. Parece que, pô, o cara tá mala. Mas assim, agora nós vamos entrar um pouco no porquê das coisas. Isso vai ter a ver com isso. O que é o transfer price C? Ele não existe? Ele existe. Só que o que é o transfer price C? O transfer price C é a origem... Eu descobri esses dias, tá, Léo? O transfer price C é a origem de todos os maus entendidos, ou sei lá como é que fala o plural disso, de todos os maus entendidos sobre o que é transfer price.
Tá? Porque o Transfer Price C é efetivamente o preço intercompany. É o preço intercompany. No modelo brasileiro, isso tem um nome. É o preço praticado. Isso é o Transfer Price. Então, se você trabalha numa empresa e você vai falar com alguém de controladoria, ele não vai falar Transfer Price sim. Ele vai falar Transfer Price C. Porque efetivamente é isso que ele está preocupado. É o preço mesmo. Quanto que custa, né, tá agora? Quanto que custa aquele princípio ativo X? Para mim, no Brasil, para eu poder fazer o medicamento. Ah, o preço desse artigo X, ou desse ativo, custa, ou o preço dele é 12. Então, esse é o Transfer Price C. Esse é o Transfer Price C. E o Transfer Price Sim. Esse é a nossa matéria. Porque o Transfer Price Sim, ele tem muito mais a ver com o conceito de precificação do que com preço. Por que que é importante isso? Quando você vai precificar alguma coisa, você só se importa com o preço em si? Sim ou não? Não. Temos um não. Quem acha que não? Levanta a mão. A maioria, os que não levantaram, eu vou assumir que concordaram. Não, não parece que é só o preço em si. Precificação é mais amplo, e é mesmo. E eu quero fazer esse gancho para voltar ao princípio. Veja que o objetivo do arm's length é saber o lucro, não é saber o preço. Mas o preço é um componente importante para você saber o lucro. Sim, não vamos tirar esse mérito. Tá? Então, esta subciência que estamos já desenvolvendo há alguns anos, ela está preocupada mais com a precificação e com os lucros do que com o preço em si. Isso tem muito a ver com tudo que nós vamos falar hoje. Muito a ver. Tá? Porque como que a gente sabe quanto de lucro tem que estar em um lugar e não no outro? Essa é a nossa missão. Para os também que se lembram, eu comentei que ia ir para Viena, né? Então eu já fui e já voltei. Lá em Viena, a gente estava conversando com uma sócia de uma consultoria alemã, a gente estava falando sobre tópicos avançados de TP, enfim, e uma semana inteira falando sobre isso. E aí, em um determinado momento, num coffee break, eu cheguei para essa colega alemã e eu falei assim, vamos pensar que a gente tem que tomar uma decisão. A nossa decisão é, ou a gente mantém o nome da nossa matéria, ou a gente muda. E eu vou te dar duas opções e você vai escolher qual que você vai decidir. Né? Falei, tá bom, obrigado. Então vamos. Falei, você tem a chance de deixar o nome Transfer Pricing, ou a gente fala que é alocação de lucro. Qual que você acha que exprime mais, o que reflete mais o que a gente faz internacionalmente, né? Não na regra brasileira. O que a gente faz internacionalmente? Ela, sem pensar mais de 10 segundos, ela falou, alocação de lucro. Por quê? Porque é realmente isso que é Transfer Pricing. Não é a teoria do preço, não é a teoria de quanto efetivamente custa o ativo, né, de uma farmacêutica para fazer um remédio, não é quanto que custa especificamente aquela tecnologia que está no site que alguém vai clicar e depois vai comprar alguma coisa. Não é efetivamente o preço de um determinado serviço, então a gente vai saber a teoria sobre o preço.
Isso nasceu do nada? Não. Realmente foi construído ao longo dos anos. Tá? Não vou mentir. No início, quando ninguém sabia o que era, e o mundo era muito mais tangível do que intangível, realmente as coisas eram mais o preço mesmo. Tanto é que o principal método que originou de tudo é o CUP, que é o Comparable Controlled Price, que é o preço independente comparável, na tradução brasileira. Né? Que era realmente comparar o preço. Só que, agora eu já vou fazer a minha mudança de slide, para a gente falar da regra americana. Esse é o conceito de arm's length na regra americana. Lá tem escrito profits? Não, está falando results of the transaction. Então, usa muito mais results do que profit. Mas o que é o resultado de uma transação, se não o lucro? Né? Então, é a mesma coisa. Então, nos Estados Unidos também, a gente está mais preocupado com o lucro do que com o preço em si. Né? Aí o que aconteceu? Aqui a gente já tem um exemplo do porquê que não deu muito certo só pensar no preço nem no CUP. Por quê? É muito difícil identificar uma transação idêntica. É praticamente impossível. Né? Então a gente não consegue estabelecer uma transação idêntica, logo a gente sempre tem que falar com uma transação o quê? Comparável. Então não é idêntico, é comparável. Por que isso é importante? Porque não tem como falar de transfer pricing internacional sem falarmos da comparabilidade. Isso é fundamental. Sem comparabilidade não existe transfer pricing. Porque você tem uma transação aqui e você tem que achar um comparável para saber se o comportamento foi similar ou correspondente. Essa é a análise. Esse é o arm's length. Então, se não tiver comparabilidade, não tem arm's length. Simples assim. Tá? Simples assim. Quem trabalha com TP aqui, eu já sei, mas eu queria que vocês levantassem a mão. Quem tem como principal função transfer pricing aqui, ou uma grande função? Várias pessoas aqui. Ótimo. Quantas vezes vocês, na vida prática, discutiram na regra brasileira profundamente sobre comparabilidade das transações? Um pouco? Deixa eu adivinhar. No PIC? No PIC. Por que no PIC? Porque o PIC, para aqueles que não sabem, é o CUP brasileiro, que é o que trata do preço mesmo. Agora, qual tipo de discussão de comparabilidade a gente tem no PIC? É uma comparabilidade funcional do que a empresa faz, enfim, dos ativos que ela tem, ou uma comparabilidade comercial voltada ao preço mesmo? Então não é funcional, porque funcional é o que a empresa faz. É comercial. Agora, vocês acham que na teoria da precificação tudo se resume em ajustes de comparabilidade de comerciais? Ou o pessoal está mais preocupado com alguma outra coisa? Está preocupado com mais alguma outra coisa. Aqui, basicamente, é uma equação simples, uma demonstração simples, do quê? De um grupo que tem uma manufatura, uma distribuidora. Só tem duas empresas nesse grupo. Ele fabrica num lugar e vende no outro. Tá? Então ele não vende aqui para terceiros, ele só vende intercompany aqui e aqui que vende para fora. Ó aqui ó, o nome. Ó aqui, ó. Esse é o transfer price.
Por quê? É o que vendeu aqui, comprou aqui, é igual ao exemplo do Léo. O Léo não deu exemplo, ele comprou aqui, portanto, vendeu, portanto, tal. Aqui é a mesma coisa. Então, o que a gente está preocupado no TP? A gente está preocupado com isso ou com isso? Brasil aqui. Agora eu vou desafiar. Será que é só aqui? Entendeu? Esse é um ponto para a gente pensar. A ideia é que parece que o Brasil só está preocupado aqui. A ideia é essa. Mas será que ele realmente só está aqui? A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, vamos imaginar que a distribuidora ela está no Brasil, BR. E a manufatura está na Alemanha. E Alemanha. Suponhamos. Aí você é o cara, aí é mais para quem trabalha com TP do dia a dia aí, para não falar para o pessoal que não está tão acostumado, né? Você é o cara do TP aqui no Brasil e vai começar a transação. Olha, estou pensando, tal, acho que o preço é 15 mil no mercado aí no Brasil, tal, blá, 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 blá. Quanto que eu tenho que te vender, meu amigo? Para não ter problema aí no Brasil, vamos pensar assim, para não ter problema aí no Brasil. Vai, quem que trabalha em TP vai ajudar mais, vai. Quanto que vai ser o transfer price C? Pode fazer conta, tá? Acho que eu mesmo vou ter que fazer conta. Porque 15 mil foi de sacanear, né? Enquanto isso vocês pensam também, pode fazer conta. Que aqui a gente faz conta também. Alguém tem um número aí para me falar? Eu estou com um aqui. Ninguém vai chutar nenhum número. Chuta um número. Diego, você quer falar um número? Não, imagina, vai. Sem impostos, vai. Sem impostos. Oi? Boa. 12 mil. 12 mil. O que vai ser aqui? 12 mil também, né? Porque na contabilidade a gente vai lá e consolidado o intercompany some. Fazendo isso, quanto que a gente vai ter de resultado aqui? A gente vai ter 2 mil aqui e 250. Certo? Qual é a margem bruta aqui? Alguém faz a conta para mim, por favor? 2 mil dividido por 12? Mil? É 2 mil, né? 2 dividido por 12. Quanto dá? Alguém tem uma calculadora aí para me ajudar, gente? Ou vou ter que... 16%, vai. Tá bom. E 250 dividido por 12 mil? Eu te elegi, Lucas, como o cara da calculadora, tá? Quanto deu? 2%. Jóia. Aqui, a gente vai ter o quê? 3 mil. Tá balançando. 3 mil, né? E aqui quanto? 2.700, é isso? 2.750. É isso, né? É 1, né? Muito bem, obrigado pela auditoria, Lucas. Então, esse é o exemplo aqui. Aqui eu posso saber que é 20%, porque eu conheço o Diego. Ele já estava com o PRL na cabeça. Não estava, Diego? Ele já estava com o PRL na cabeça. E quanto que deu aqui? 1.750 dividido por 15 mil.
12, vai. O que a gente fez aqui? A gente usou a regra brasileira para determinar o nosso transfer price C, né? A gente viu que fazendo isso, a gente criou um modelo de remuneração da entidade, ou melhor, das entidades. Definindo o transfer price C, a gente descobriu como que a gente vai fazer o quê? A alocação do lucro entre as duas entidades do grupo. Agora vamos pensar um pouco mais holisticamente nesse exemplo que vocês mesmos ajudaram a construir. Alguém faz o favor para mim de dividir 250 por 2.000. Alguém não, é o Lucas, né, que está fazendo os cálculos. Quanto? 12,5. 12,5%. Por consequência, quanto que é aqui? 87,5. Entenderam ou não? O que a gente fez aqui neste exemplo holístico? A gente viu a regra brasileira usando o PRL. Mas a gente está vendo também qual consequência a gente está gerando aqui. A gente está gerando, fazendo isso, com que 87,5% do lucro desse grupo que a gente criou agora está alocado no Brasil. Qual é o problema brasileiro? Por quê? É isso que o outro país, que é a Alemanha, está se perguntando. Por quê? Este é o problema de transfer pricing internacional. Por quê? É subjetivo? É. Porque você fala assim, eu não sei dizer se isso está certo ou errado. Você pode me perguntar, Igor, está certo ou está errado isso que a gente fez agora? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu sei? Só se eu usar o princípio arm's length. E o princípio arm's length, o que ele vai falar? Lembra? Que os lucros têm que ser compatíveis com o que terceiros ou empresas não controladas teriam. E aí que entra a comparabilidade. Então, o cara da Alemanha, ele também olhando só isso aqui, ele não vai ter certeza que está errado. Ele vai pedir mais. Você, me fale mais sobre... Diego, você que inventou esse raio desse 12.000 aí, e que deu essa alocação de lucro maluca, me fale mais sobre o que está por trás disso. Qual vai ser a resposta do Diego? Qual vai ser a sua resposta, Diego? Eu segui a regra brasileira. Aí a gente entra naquele conflito que o Léo estava falando. Eu segui a regra brasileira, mas se ela não é arm's length, e daí? Então isso não é suficiente. Tá? Agora, o que a gente teria que fazer para saber se isso é ou não é arm's length? Alguém tem alguma ideia? Alguém queria falar alguma coisa sobre o que a gente poderia fazer? Depende das atividades, riscos e funções do negócio. Né? No sentido, dependendo da estrutura, ficar... Muito bem. Vejo que Lucas tem contato com o transfer pricing internacional. De alguma maneira, porque ele utilizou alguns termos que são do transfer pricing internacional. Então, para a gente saber responder essas coisas, a gente tem que se perguntar assim, tá, quais são os riscos, funções e ativos dessas duas empresas? Porque esse é o pilar, ou esses são os 3 pilares de uma análise de transfer pricing internacional. Ela foi criada do nada? Não. Terceiros estão preocupados com isso. Eu dei o exemplo da Avon ou não? Aqui.
Eu dou esse exemplo em tantos lugares que eu, às vezes, até me esqueço se eu dei ou não. Eu dei o exemplo da Avon ou não? Não? É um exemplo bacana. Bom, pelo menos eu acho. O exemplo da Avon é o seguinte. Imagina só que eu tenho uma lista de clientes ótima que eu já vendo há muito tempo o Avon. Só que agora eu estou consultor tributário, eu não tenho tempo de ficar vendendo Avon. Mas a minha tia tem uma amiga que ela está com muito tempo livre. E eu falo assim, olha, amiga da minha tia, a dona Aurora. Dona Aurora, vamos fazer o seguinte, a senhora não tem nada aí para fazer, dá para você ligar para essas pessoas dessa lista e vender Avon para mim? Dá. Então vamos combinar uma coisa aqui? Vamos. Eu vou te pagar R$ 1.500 por mês para você ligar no mínimo 10 pessoas por dia. Tá bom? Beleza? Ela fala, não, beleza, consigo, 10 eu consigo. Mas se eu não vender nada? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Eu vou te passar a lista, você vai ligar. Vai perguntar, tal, se está afim, não está. Eles têm o catálogo. É só isso. Mas se eu vender um monte? R$ 1.500 por mês. Tá bom? Tá bom. Joia. Fechou? Começamos. Esse exemplo simples é o quê? Para a gente já fazer uma distinção. A dona Aurora, o que ela é nessa transação? Ela é uma empresa simples ou complexa? Simples. Quais riscos ela tem? Muito pouco, né? Ela tem que ter uma linha telefônica que funcione e saber falar, né? Basicamente é isso. Quem é o empreendedor desse negócio? Eu. Como que a gente combinou a nossa remuneração? Ela ganha fixo, 1.500. Suponho que ela fez as contas e 1.500 dá para ela viver. Senão ela não aceitaria. E eu ganho o quê? O residual. O resto. E se der muito errado e ela não vender nada, o que acontece? Ela continua no 1.500 e eu fico tendo que pagar 1.500 e não ganha nada. Mas e se ela vende absurdo? E eu ganho 100 mil com as vendas dela? Eu pago 1.500 para ela e fico com o resto. Essa é a lógica. Riscos, funções e ativos. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho o intangível, que é a lista de clientes, que vocês não estavam pensando que tinham intangíveis. Eu tinha o intangível, que era a lista de clientes. E a minha função qual que é? Empreendedora. Eu que pensei no mercado, eu que trabalhei nessa lista de clientes, eu que tenho o contrato com a Avon. Ela não precisa fazer nada. Neste sistema, faria sentido a dona Aurora ganhar 87% do que a gente gerar e eu só ganho 12,5%? Não faz. Não faz sentido econômico algum. Isso é um problema para o arm's length? O que vocês acham? É um baita de um problema. Um baita de um problema. Vocês pensam que a gente não está falando de TP, mas a gente só está falando de TP. E a gente já falou até de métodos e você nem percebeu. Porque a ideia é essa, a gente construir conceitos e depois no final ficou fácil. Agora eu só preciso lembrar onde eu coloquei o passador. Então, o que a OCDE fala? Para você saber o que você tem que fazer, você tem que... Eles criaram esse novo termo, delineate, a transação. E delinear não é só efetivamente delinear de tal para tal. Porque a gente tem esse termo em português, né, delinear. Pelo menos eu já ouvi. Né? Então, são esses passos que a gente tem que fazer para você poder delinear uma transação. Então, essa é a metodologia que a OCDE propôs depois do BEPS. Por que depois do BEPS? Eles criaram esse delinear e
eles adicionaram esses conceitos de geração de valor. Então não quer que o lucro seja feito de uma maneira formalística ou bem formal. Ah, fulano é o dono da patente, então todo o lucro vai para ele. Não, peraí. Onde o lucro é gerado, onde é criado esse valor? A gente vai ter que alocar de acordo com a criação de valor. Mas ativos e riscos e funções continuam por aí. Tá? Então, por que ele colocou contrato? Porque terceiros, vamos pensar junto aqui, terceiros, não é do mesmo grupo. Eu e a dona Aurora, não era melhor ter um contrato? E aí se um dia eu não pago ela, um mês eu não pago, o que ela vai fazer? Vai chorar? Se tiver um contrato, bom, tá um contrato. Então, é esperado que terceiros tenham um contrato. Então, vocês lá na sua empresa falam assim, gente, não teve um contrato. Aí você pode já dar uma esnobada. Fala assim, arm's length tem que ter contrato. Eu não sei nem o que fazer. Terceiros não fariam isso. Funções, riscos e ativos acompanhando a criação de valor? Sim, porque essa é a teoria econômica por trás do transfer pricing. Terceiros se preocupam com isso. Podem até não pensarem de uma maneira metodológica, como a dona Aurora provavelmente não pensou nisso, quando ela aceitou 1.500 por mês, mas isso tem uma justificativa. Quando que a dona Aurora iria querer ganhar mais? Pense nisso. Quando? Quando ela se sentir parte da geração de valor. Quando ela fala assim, olha, eu tenho a sua lista aqui de clientes, mas eu fiquei pensando aqui, eu adicionei mais esses outros. E se eu vender para esses outros também? Bom, aí já começou a complicar. Porque ela também está criando valor. E talvez para esses outros ela não aceite o 1.500. Ela queira o quê? Um percentual. Eu vou aceitar? Provavelmente. Vamos negociar esse percentual aí, dona Aurora. Quanto a senhora quer? Vamos ver. Isso é um comportamento esperado. A característica da propriedade ou serviço, né, com certeza tem relevância, tem sua relevância. As circunstâncias econômicas e a estratégia de negócio. Por quê? Porque com isso tudo aqui, gente, você consegue ir e buscar comparáveis. Porque lembra que eu falei no início, sem comparáveis não há arm's length. Então você sabe tudo isso aqui sobre a sua transação e as suas condições, e aí você vai fazer buscas para saber como você conseguiria comparar o quê? O resultado da transação, ou o lucro da transação. Esta é a mecânica. Alguns estão me olhando com uma cara de que, pô, eu não estou entendendo muita coisa disso aí. Então vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou dar uma pausa para vocês fazerem perguntas se quiserem. Sem perguntas. Vamos aos métodos. Escolha do melhor método. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem um propósito e não foi por acaso. Tem uma história por trás de tudo isso. Eu só posso falar de método se eu tivesse falado tudo isso que eu falei antes. Não dá para ir já no método. Porque depois que eu sei tudo aquilo, aí que eu falo, pô, como eu vou testar? Antigamente, bem no começo da nossa matéria, quando ela começou a existir, não tinha método. Era só o princípio em si. Só que o que aconteceu na prática virou uma zona. Porque cada um fazia do jeito que queria. Isso não era bom nem para o fisco, nem para o contribuinte, porque aí virou um negócio realmente que ninguém sabe o que fazer. Por isso que foram criados o quê? Os métodos tradicionais. Foram os primeiros inventados. Que é o CUP, que é aquele que eu falei, que é do preço em si. Aí depois surgiram o Resale Price Method e o Cost Plus. O Resale Price Method é o nosso PRL. E o Cost Plus seria o nosso CPL. Então, no Brasil, a gente só tem esses aqui.
Só tem esses daqui, esses 3. E mesmo assim não são iguais, eles não são exatamente como é fora do Brasil. Mas eles estão aqui. Eles foram criados ao acaso? Não, não foram criados ao acaso. Por quê? O CUP é o tradicional, é a comparação de preço mesmo, né? O Resale Price Method, que é o nosso PRL, que é o de revenda, ele parte de uma informação de mercado, que é o preço de revenda, tira uma margem de lucro e a gente vê o que sobra. Esse método, ele é bom? Depende. O que a OCDE vai falar? Esse método ele é bom para distribuidoras. Porque uma distribuidora ele usa essa racional para precificar, veja que não para estabelecer o preço, mas para precificar as coisas, para ter o resultado que ela quer. Né? Ela tem um preço de mercado que ela tem uma noção, e ela sabe que se ela tirar determinada margem, vai ficar legal, porque ela sabe quanto vai ser o custo. Né? Então essa é a lógica. O Cost Plus, que é o custo mais alguma coisa, ele também não foi criado do nada. É porque geralmente quem fabrica alguma coisa está muito preocupado em cobrir os seus custos e ter uma margem. Então é um bom ponto de partida também. Então não foi assim uma coisa, do nada inventaram isso, pô, uma viagem. Não, tem motivos. Né? Então esses são os tradicionais. Depois foram criados 2 outros métodos. TNMM e Profit Split. TNMM é o quê? Transactional Net Margin Method. Esse método é de longe o mais usado por todo mundo. E é esse que nós vamos falar um pouco hoje. E o Profit Split é o mais sofisticado, o mais novo. Ele basicamente ele combina as transações e vê como vai alocar o lucro, quase como uma forma de dividir o pedaço de uma pizza. Por isso que ele é split. Qual a diferença entre a abordagem, por exemplo, da OCDE e a americana? A OCDE usa esse termo, Most Suitable Method. A americana usa Best Method. Que tem muitas vezes, na prática não tem. Só que a OCDE, tradicionalmente, tinha uma preferência por esses métodos tradicionais. Então, antigamente, primeiro você tinha que ver se tinha esses, depois você ia para os outros, os mais novos. Hoje não está bem assim. Como que está hoje no Guidelines? Se todos os fatos e circunstâncias, tudo lá na comparabilidade, você tiver, digamos, tudo idêntico em termos de qualidade de informação e possibilidade de análise, se é tudo idêntico, essa é a ordem. CUP é o primeiro, depois vem o Resale Price e o Cost Plus, depois que vem os novos. Isso acontece na prática? Nunca. Nunca acontece. Então essa regra praticamente não existe. Porque não existe um caso que você tem todos os métodos e você sabe tudo de todos. Não tem isso. Então é quase que só para não ser contraditório com o que eles falavam historicamente. Então na prática é muito parecido. Todo mundo está procurando o quê? O método mais razoável, mais aplicável ou melhor método, escolhe o jeito que você quiser falar. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Como falamos antes, não é precificação? A precificação tem uma lógica para você chegar num resultado. E essa lógica vai passar por um método. Você pode até usar um outro para corroborar. Aí você pode me perguntar, Igor, mas nunca aplica o CUP fora do Brasil? Aplica, às vezes aplica o CUP. Mas qual é o problema do CUP? É que o CUP realmente é preço. E aí ele fica ruim para você ver se a margem de lucro está ok. Você está muito focado no preço. Então, geralmente, quando você usa o CUP, por exemplo, você tem que usar um método corroborativo. Que é o quê? Usar um outro método para você saber se o CUP é razoável. Aí, na prática, você imagina que as pessoas fazem. Bom, o CUP é por produto, coisa que nenhum outro método é.
E ele não testa a margem. Então, já que eu já vou testar a margem geral, para que eu vou usar o CUP? Ninguém quase usa o CUP. O CUP é só usado mesmo, sozinho, quando realmente não tem outra coisa melhor. Royalties. Royalties é o tipo de transação que o CUP é muito usado. Por quê? Porque não tem outro melhor para usar. Melhor em qual sentido? Nesse sentido aqui. Nesse sentido, a regra americana é bem interessante. Por quê? Olha esse texto aqui. Best method provides most reliable measure of argument result. Se você não tem informação melhor para outros, então é melhor usar o CUP mesmo, que pelo menos você tem mais certeza. Então, ele varia de fato e circunstância e não tem um método claramente melhor. Então, a regra americana ela ajuda também nesse processo. Então, você tem que olhar tudo isso aqui para você poder aplicar o melhor método. Por quê? Você tem que... Esse aqui é um fato muito importante aqui, ó. Você tem que ter acesso à informação. Pensa que fora do Brasil não tem margem estabelecida em lugar nenhum. Você que tem que descobrir. E você vai descobrir como? Tem que procurar. Tem bancos de dados de informação financeira. Por exemplo. Só que ele é bom? É ruim? Não sei. Você tem que usar a melhor informação que você tem. Tá? Então isso é parte também crucial para a aplicação do arm's length. Porque como que você vai falar que vamos usar o exemplo da dona Aurora. Como é que eu sei, suponhamos que ela fosse uma empresa, né? E do grupo da minha família. Aí eu sei quanto tem o custo dela, tal. Então, aí 1.500 eu vejo lá que ela gasta, sei lá, 1.400 e sobra 100 lá de resultado para a empresa Dona Aurora Distribuidora. Como que eu sei se 100 é bom ou não? Eu tenho que procurar informações disponíveis para saber se uma pessoa ou uma empresa que distribui Avon ou algo parecido, quanto que ela ganha. Eu tenho que procurar saber. Isso é importante na nossa história dos métodos? É muito importante. Por quê? Os métodos tradicionais, eles testam margem bruta. Eles testam lucro bruto. Vamos voltar para a nossa estrutura para ficar bem claro para vocês. Eles testam essa linha aqui. Tanto o cost plus quanto o resale price, eles testam essa linha aqui. Essa linha aqui, lembra da outra do encontro? Se eu testar só essa linha, eu garanto que tem o lucro aqui? Não, não garanto. Vocês já mataram por que ninguém usa esses métodos fora do Brasil. Porque às vezes o lucro bruto está jóia, mas não está dando lucro final aqui, então o que adianta? Que vantagem Maria leva? Por isso que foi criado o quê? Esse método. TNMM na OCDE, nos Estados Unidos ele tem o nome de CPM. Então vocês que trabalham em empresa americana, cuidado, porque Cost Plus Method não é CPM. Tá? Geralmente fora do Brasil, a abreviação seria só CP. Porque CPM confunde com esse outro método aqui, que é Comparable Profit Method. Por quê? Na história do Transfer Pricing internacional, eles perceberam que a aplicação dos métodos tradicionais tinha muitos problemas. Porque não tinha dado suficiente, o teste do lucro bruto era muito ruim, em termos de análise de lucro. Então, o TNMM e o CPM, eles são métodos muito parecidos, e eles estão muito mais preocupados em quê? Em testar a margem operacional, ou o lucro operacional. Que aqui
É isso aqui. Então o TNMM testa isso aqui. Por isso que ele ficou o método coqueluche, o método super aplicado. Então, se você for olhar os programas americanos de acordos com o fisco e contribuinte, que é o APA, vocês vão ver que esse método é usado em mais de 80% dos casos. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, isso aqui foi extraído do manual de TP da ONU, tá? Só para não falar que a gente só fala de OCDE. Né? Então, o que a ONU coloca? Esse é o mecanismo do Cost Plus, que você conhece bem. Então, o que é? Ele é isso aqui, ó. Gross Profit dividido pelo custo. Então, o que significa dizer? 5 mil de custo, mais 50% dele, dá 7.500. Ou seja, esse é o lucro que vai ficar. Então, o CPL e o CAP, para vocês que trabalham com TP Brasil, eles seguem esta lógica aqui. Tá? Tanto é que você vai ver os componentes de custo que estão no CPL, lá na IN, você vai ver que são custos de produção, né? E tem tudo a ver com o custo do produto em si. Não tem despesa lá. Né? Então essa é a análise típica. Tem diferença para o TNMM? Tem. Esse é o TNMM. O TNMM ele está preocupado com o quê? Com o lucro operacional. Por que eu fiz questão de usar o TNMM usando como indicador financeiro o custo também? Porque esse é o modelo mais comum que vocês vão encontrar de problemas da regra brasileira no Cost Plus. Porque ele aqui é 25% do quê? Total Cost. Cost of Goods Sold. Opa, Total Cost. Qual que é o Total Cost? Dá uma olhada aí, vê se vocês conseguem sacar. Lucas está com a calculadora aí, hein? Muito bem. Então, vamos somar este com este. Agora, divide 1.500 por 6.000. Exatamente. Todo mundo sacou? Aí, eu vou dar um exemplo clássico. Clássico. Esse é clássico, hein, Léo? Serviço, importação de serviço. É o clássico, importação de serviço. O cara importou o serviço lá e vem um contrato. Daí no contrato fala que ele tem um markup de 5% do custo. E aí é o contrato de serviço, aí o cara vai lá, tá, beleza, serviço, markup sobre custo. Qual é a primeira coisa que vocês não farão, né, porque agora vocês estão aqui, mas qual é a primeira coisa que o cara do TP fala? Pô, 5%, eu sei que o CPL é 20%, 5% é tranquilo. 5% é tranquilíssimo. Dá até para pagar mais. Liga lá, feliz da vida, e fala, ó, dá até para pagar mais, cara. CPL aqui permite que é custo mais 20. No contrato que você me passou é custo mais 5, bum, perfeito. Dá para pagar mais, mandar mais lucro para fora. Que eu estou ajudando todo mundo aqui. Aí tem, não vou nem falar da parte de impostos retidos, enfim. Tá? Suponhamos que eu não tivesse. O cara fala, ótimo, beleza, tal. O que acontece? Fora do Brasil, ninguém faz isso. Todo mundo faz isso. Então, quando ele fala que é Cost Plus 5, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É olhar a definição de custo no contrato. Eu duvido que ele foi nesse sentido aqui. Duvido. Por quê? Ele não é bobo. Ele usou isso aqui. Porque isso aqui é o TNMM, que é o que ele usa lá fora.
Então, quando você vai olhar a definição de custo desse contrato, provavelmente vai ter custo direto e indireto de quem prestou serviço. Vai ter umas alocações lá, tá, tudo. E aí, sobre todo esse custo, é que você vai colocar o 5%. Porque ele está pensando nisso aqui. Ele não está pensando nisso aqui. Aí você fala assim, Igor, mas pô, não estava tudo bem o CPL C20? Não estava tudo bem. Porque o base de custo é diferente. E é esse o problema. Este é o problema. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, mas 5% eles tiraram do nada? Não, não tiraram do nada. Para serviços administrativos, que geralmente são apelidados de management fees, de tanto fazer benchmarking para procurar comparáveis tal, e fazer estudos, na Europa e nos Estados Unidos, todo mundo descobriu que 5% é ok. Isso virou tão comum que no BEPS criou-se uma modalidade de serviço, que hoje em dia você encontra na Guideline, que é a modalidade de serviço de baixo valor agregado. Para serviço de baixo valor agregado, você encontra hoje na Guidelines a recomendação de usar o quê? Exatamente isso. Total cost plus 5%. Que é o famoso safe harbor que hoje existe na OCDE. Mas por que foi feito isso? Mas eles não são contra. Eles não são contra a margem fixa. Pô, agora estão lá e tá vendo? Eles gostam de margem fixa. Não é bem essa justificativa. O que eles querem ajudar? A ter menos trabalho para o contribuinte e para eles mesmos. É um serviço tranquilo, não vai ser grandes quantias de lucro que vai ser transferido de um lugar para o outro. Então já vai sair 5%, meu. Se preocupa no que é realmente relevante. Que é o quê? Intangíveis. Principalmente isso. E no ambiente maior, como o lucro é transferido de um lugar para o outro. Só para dar uma ideia para vocês, o TNMM, diferente dos outros, ele não tem um indicador financeiro já fixo. O Resale Price Method ele já tem, que é o lucro bruto, a margem bruta. O Cost Plus ele já tem, que é o markup sobre o custo. O TNMM não tem. Ele tem, então, uma lista que se chama Profit Level Indicators, que são vários indicadores que você pode usar. Então, o TNMM ele tem um passo a mais. Então, quando você escolhe o TNMM como método, você tem que dar mais um passo para escolher qual é o seu PLI. Tem regra? Não tem regra. Por isso que todo mundo gosta de falar que é subjetivo. Então, é um estudo mesmo. Tem que pensar. Tem que justificar. Então, eu vou dar um comentário aqui só para vocês. Operating Margin. Esse aqui é o PLI mais usado para distribuidoras. Por quê? Uma distribuidora, quando ela está pensando na remuneração, provavelmente ela quer saber qual é o retorno sobre as vendas. Porque as vendas é o que é mais importante para ela. Ela está mais preocupada em vender. Ah, e uma manufatureira? Quando você vai testar uma manufatureira, qual que se usa geralmente? A gente usa mais o Return on Total Cost, que é basicamente aquele que a gente viu no slide anterior, que é um retorno sobre o custo total. Porque o cara que está manufaturando, ele quer cobrir todos os seus custos operacionais e ter um lucro. Então, geralmente você escolhe. Mas é um passo que o analista tem que fazer. Então, não é uma coisa óbvia, tem que se debruçar e pensar no que faz sentido. Por isso que escolher o melhor método é importante. Era bom, é isso aí que eu tinha pensado. Vai dar demais, né? Porque vocês perguntaram, ficou até mais legal. Bom, a gente fecha aqui a nossa apresentação. Obviamente.
agradecendo a presença de todos vocês, nossos debates aqui, o que a gente quis trazer, eu espero que vocês não tenham visto essas exposições que a gente fez aqui em outros cursos, em outros eventos. Eu acho que a exposição do Igor, certamente vocês não viram no Brasil. A minha talvez tenham visto, mas espero que tenha trazido coisas diferentes aí para vocês. A nossa ideia aqui é sempre, no Bueno & Castro, a gente fazer um evento mensal no mínimo. A ideia é fazer um Texan Breakfast e um Texan Wine, mas a gente sabe que é muito complicado, preparar evento é super complicado, fazer a seleção de quem vem, qualidade técnica da apresentação, ou seja, vocês recebem livros, vocês recebem os PowerPoints, a gente não faz aquele PowerPoint bullet, né? Um slide, 3 bullets, ninguém sabe nada depois de 6 meses, olha, o que esse cara falou, não lembro. A gente faz um PowerPoint de material de apoio. Então a gente gasta tempo fazendo, pesquisando, debatendo, conversando sobre o material que é feito para vocês, justamente para ser uma coisa útil. Por isso que a gente faz a seleção de quem vem nos eventos e por isso que o evento é segmentado e selecionado. A gente não vai fazer evento para 50, 100 pessoas, não é o nosso intuito, perde qualidade. Então a ideia é que vocês acompanhem também, sigam a gente no LinkedIn, acompanhem o nosso mailing list também, para que a gente possa ter sempre a maioria de vocês aqui ou no Texan Breakfast ou no Texan Wine, dependendo do perfil, dependendo do tema, dependendo da agenda de todo mundo, uma vez por mês quase sempre. Ano que vem a gente vai tentar manter essa tradição. Às vezes a gente não consegue, tem mês de férias, etc. E sempre com palestrante convidado, ou quase sempre com palestrante convidado. Ou seja, o Igor já é nosso consultor aqui de Transfer Pricing no escritório, vai nos eventos de Transfer Pricing está aqui, mas outros eventos também que a gente acha que a participação dele é importante, né, em Business Economics, tem várias coisas que a gente quer fazer junto. A gente já vai ter o Davi Tangerino, de criminal, um dos advogados mais, hoje, pujantes aí do mercado, falando da questão de Tax Compliance e criminal tributário. A gente pretende ter outros eventos no ano que vem com outros convidados, então a ideia é que a gente faça uma coisa meio, não vou dizer altruísta, mas uma coisa imparcial, ou seja, a gente quer falar, a gente é o escritório, a gente tem conhecimento, mas a gente vai trazer gente que tem conhecimento técnico diferente do nosso, por exemplo, o que o Igor está falando não é o que a gente faz, não é o que a gente tem conhecimento, o que a Davi Tangerino faz de criminal, a gente não faz direito criminal, mas a gente faz tributário, então trazer sempre alguém para fazer uma interseção e adicionar conhecimento. A gente, obviamente, fica à disposição de vocês, a gente tem que começar também aqui a desmontar a sala, mas, enfim, por e-mail, por LinkedIn, enfim, e espero contar com a presença de vocês nos próximos eventos. É muito importante, Matheus falou no começo, que vocês façam feedback. O feedback não tem nome, tá? Então, você vai lá na pesquisa, bota se você gostou, se você não gostou, por que você gostou, por que você não gostou, qual o tema que você quer ver, porque, assim, isso aqui é para vocês, assim, é o nosso tempo investido. Então, se você não faz nada do feedback, e no próximo você fala, pô, não gostei daquele negócio, vai continuar acontecendo, porque você não falou nada, não tem como saber, entendeu? E como é anônimo, fiquem à vontade, a gente só recebe o Google Forms exatamente de que foi dito, o que foi adicionado, e os comentários consolidados, né? Não vem nome, não vem IP de ninguém. Igor, quer encerrar com alguma coisa? Não, só um prazer estar com vocês aqui, e eu queria deixar bem aberto para vocês comunicarem comigo, LinkedIn, enfim. Tá bom, pessoal? Obrigado, então. Vejo vocês na próxima.